Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional. Querido Deus e amado Pai, graças te damos porque o Senhor é único, é o nosso Senhor e Salvador, é o nosso Redentor. Graças te damos porque tu és o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Pão da Vida, a luz do mundo. Graças te dou, Senhor Jesus amado, porque tudo que tu fazes é perfeito, mesmo quando não vai de encontro com a nossa vontade. A sua vontade, ela é soberana, tu és justo, tu és fiel, tu és incomparável e inigualável. Cabe a nós, Senhor, mesmo que nos doa, nos machuque e que não entendamos, apenas aceitar. Porque no decorrer do tempo, no determinado tempo do Senhor, o Senhor nos mostra. Se aprove o Senhor. Hoje, Senhor, que seja um dia desses. Que o Senhor venha se revelar a nós. Que o Senhor venha nos mostrar algo novo. O que está por trás do não que o Senhor nos deu. Seja ontem, ou tenha sido hoje, ou tenha sido há muitos anos. Pai, ministra em nós, abre o nosso conhecimento, tira as vendas, escamas e traves dos nossos olhos e abre os nossos olhos espirituais. Senhor, arranca os tetos de nossa mente, tudo quanto é tipo de teia, Jesus amado, que porventura esteja aqui, Senhor, nos impedindo, ó Deus, de recebermos de Ti o discernimento e a compreensão necessária sobre a Tua palavra, que é a verdade. Arranca hoje, lança por terra, Senhor, todo impedimento. Ó Deus, que os Teus anjos neste momento estejam acampados, não só aqui, mas também em cada lar que escuta este devocional. Em nome de Jesus, que caia por terra todo engano, que caia por terra toda malícia maligna e que o Senhor venha bradar fortemente, se revelando a nós. Que o Teu Espírito encontre livre acesso a nós, que venhamos nós nos diminuirmos para que o Senhor cresça e resplandeça através de nossa vida. Pai, ensina-nos a pôr em prática no nosso dia a dia, na nossa vida, tudo quanto estamos a aprender de Ti, porque é para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, toma o lugar de primazia neste devocional. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Vamos iniciar o nosso devocional. O nosso devocional fala sobre o não de Deus. É bênção? Sim, é bênção. Eu recebi o não de Deus já tem um tempo, menos de um mês, alguns dias. E eu fiquei assim, Jesus, foi difícil receber esse não. Tá descendo quadrado, arranhando na garganta. Não posso fazer nada não. Se é não, é não, porque é a bênção. Eu tenho orado ao Senhor, pedido a bênção, mas o Senhor disse não. Não espere. Então, amém. Vamos esperar. Mas eu quero pedir ao Senhor que enquanto enquanto não chega o seu tempo, porque eu sei que essa bênção o Senhor vai nos conceder, mas enquanto não chega, Pai querido, prepara-nos para recebermos esta bênção, porque o Teu não agora, Ele nos está dando tempo para nos prepararmos e sermos preparados por Ti, por dentro e por fora, em todas as áreas de nossas vidas, para recebermos esta bênção, porque esta bênção o Senhor nos dará. Enquanto não chega, nos prepara e nos ensina
a nos prepararmos. Muitas das vezes nós precisamos ir ao médico, a consultas, a fazer o que está ao nosso alcance, para que o Senhor entre com a parte dele. Qual é a parte do Senhor? É um milagre. É um milagre. Então, o não de Deus é bênção. Seja ele qual for, pode ter certeza absoluta, é bênção. Antes de iniciar o devocional, quero contar algo para vocês que acabou de acontecer comigo. A minha vida, ela é um testemunho, tá, gente? Então, tudo que acontece comigo, eu pergunto ao Senhor, falo com o Senhor, vou contar testemunho, Senhor. E se Ele diz que não, eu me calo. Agora, se Ele não fala nada, eu sei que é para a honra e glória do nome dEle. E assim eu conto. Hoje, agorinha pouco, eu estava aqui me perguntando, Jesus, o que está acontecendo? O meu período de mulher, menstruação, ele tem um tempo. Jesus já passou, nem sinal. Pai, chegou a minha vez? Aquela vozinha assim, não, tá bom, tá bom. Mas então, Jesus, não chegou ainda, Jesus. A minha menstruação ainda não veio. Então, eu fui me acalmar, eu falei assim, vai chegar na hora que o Senhor mandar. Na hora que o Senhor mandar, ela vai vir. Então, eu fiquei assim na expectativa, já tem uns 2 dias, eu falei, hoje pela manhã ela já deu um sinalzinho, eu falei, ela vai descer. Hoje, amanhã ela desce. Agora há pouco ela desceu. Aí eu fui lá no calendário, na agendinha, no meu aplicativo, para anotar, né? Quando eu cheguei lá, eu pulei para o próximo, eu anotei, hoje é mês de julho, anotei e pulei para o próximo mês de agosto para ver, já que era para ela ter descido há 2 dias atrás. Se ela tivesse descido há 2 dias atrás, no mês que vem, no dia 19 de agosto, ao qual eu preciso sair, a qual eu preciso ir fazer um procedimento estético no rosto e nas axilas, eu não me sentiria confortável em ir menstruada, porque eu não me sinto confortável. Acho que toda mulher não se sente confortável saindo menstruada. De um jeito ou de outro, ela pode estar com a fralda descartável, mas mulher não se sente confortável. Eu já passei por perrengues na rua, é difícil. E acredito que qual foi a mulher que não passou por um perrengue na rua? Inclusive, eu estava num banheiro público e uma moça chegou e falou, você tem um absorvente? Aí eu falei, tem sim. Eu sempre ando com um absorvente na minha bolsa mesmo que eu não esteja menstruada. Por quê? Para se alguém precisar de um socorro, eu estar pronta para ceder. Então, eu não gosto de sair menstruada, não me sinto confortável. Acredito que nenhuma mulher, mas se tiver que ir, eu terei que ir, né? Mas Deus, olha isso é um mimo de Deus para mim, um mimo. Pode-se dizer assim, que é um mimo, é um cuidado, é um zelo, é um amor, é uma carícia, é um refrigério. É Ele dizendo, filha, eu cuido de ti, o meu tempo é perfeito, veja. Então eu fui e vi, quando eu vi a minha menstruação, por ter atrasado 2 dias, exatamente esses 2 dias, a minha menstruação no mês que vem, eu vou poder sair no dia 19 e eu não vou estar menstruada, porque ela descerá depois do dia 19. Enquanto que, se ela tivesse descido há 2 dias atrás, no dia 19, eu teria que sair menstruada. Então, eu recebi um não de Deus. E fiquei curiosa, esperançosa, fiquei um monte de coisa. Mas eu falei, quer saber de uma coisa? Eu prefiro descansar, porque o tempo de Deus é perfeito, Ele sabe de todas as coisas. E quando eu vi, e Ele falou comigo, eu falei assim, nossa, como o Senhor é perfeito.
Como o Senhor é magnífico. Como verdadeiramente. Aí ele ministrou. Aí ele falou. Viu? O meu não tem um propósito. Este eu estou te mostrando. Os outros você ainda não está pronta para ver e nem saber. Porque é assim que Deus faz na minha e na sua vida, embora você queira ou não entender. Ele é soberano, tudo que Ele faz é perfeito, mesmo que nos machuque, mesmo que tire a nossa vida do prumo, vire de cabeça para baixo. Ele é Deus soberano para pôr todas as coisas no lugar, assim como Ele fez com Jó e com tantos outros personagens da Bíblia. A Bíblia, ela se encontra aí. E ela é viva, a palavra de Deus nos diz que ela é viva e eficaz, como uma espada de 2 gumes. Separa juntas e medulas. Então, com isso dito, a gente precisa prestar muita atenção aos nãos de Deus que nós recebemos. Muitas das vezes, o não que Ele está dizendo é: não, eu não quero isso para a sua vida. Não, não é o momento de você ter isso. Não, não é o momento para você fazer isso. Um não dele não significa que é um não eterno, mas pode ser que seja. Pode ser que ele diga: não, eu não quero, como eu já sempre cito aqui o exemplo de um carro. Não, eu não quero que você tenha um carro da marca, vamos dizer Ford, que eu acredito que todos conheçam. Eu quero que você tenha um carro da marca Volkswagen, mais caro, e você não entende. Você quer comprar aquele carrinho lá que parece mais um fusquinha e Deus quer te dar uma caminhonete grandona, parecendo um Jeep, que é caríssimo, enorme, mas você tá focado lá naquele carrinho. Tira os olhos do problema. Tira os olhos dali. Hoje eu vi uma frase linda que acabou de me vir à mente agora. É que, vocês sabem por que Deus mandou Abraão olhar para o céu e contar as estrelas? Porque ele, olhando para cima, ele não olha para baixo. Olhando para cima é de onde? É do alto que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Então, muitas das vezes, receberemos não. Mas não significa que é categoricamente não e para sempre vai ser aquele não. Pode ser um não, filha, não é o momento, espera um pouquinho. Vai acontecer, mas é no meu tempo, do meu jeito. Como o Senhor já falou comigo diversas vezes. Filha, eu estou te preparando. Não vai ser do seu jeito, vai ser do meu jeito. E aí... Aí a gente faz o quê? A gente tem que aceitar. Porque não adianta espernear, não. Então o não de Deus é bênção. Vamos aprender mais? Porque tem um outro tipo de não que eu quero mostrar para vocês também daqui a pouco. Hoje é 24 de julho. O tema é: o não de Deus é bênção. Medite nesse versículo hoje e amanhã. Romanos capítulo 8, versículo 28. Oh, aleluia! Hoje eu citei esse versículo. Hoje cedo eu citei. Para mim mesma. Eu falei: Senhor, muito obrigada, porque eu sei que absolutamente tudo que acontece na minha vida coopera para aqueles que amam a Ti. E eu amo o Senhor. Então o versículo em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Palavra-chave de hoje: proteção. Deus te protege, Deus me protege, Deus te protege, Deus te mima. Me mima também. Ele te dá carinho, Ele te livra, Ele te guarda.
Frase do dia e da noite, e amanhã, por favor, passem o dia pensando nela. O não de Deus pode parecer duro, mas é uma cerca de proteção para quem Ele ama. Porque nós não sabemos o que irá acontecer amanhã, mas o nosso Deus já viu tudo. O que vai acontecer amanhã e depois de amanhã e o futuro. Ele sabe. Então, se Ele me mandou esperar, se Ele te mandou esperar, espere. Porque tem algo muito melhor e maior nos esperando, vindo da parte de Deus. Uma conversa sincera com o seu coração. Nem sempre é fácil lidar com as portas que se fecham, é verdade. Às vezes, oramos com fé, acreditamos, jejuamos, e ainda assim, a resposta de Deus é não. Foi exatamente isso que aconteceu comigo tem alguns dias. Isso nos frustra. Eu fiquei frustrada? Eu vou ser sincera, fiquei. Mas sabe o que eu pensei? Sabe o que eu falei para mim mesmo? Eu não vou fazer como das outras vezes eu fiz. Eu não vou me deixar abater e nem abalar pela frustração humana que eu estou sentindo neste momento. Eu vou pegar isso e vou fazer disso, deste sentimento, deste não, um pedido ao Senhor. Eu vou pedir para Ele, tá, Senhor? O Senhor disse não nesse momento. Então, por favor, me prepara, nos prepara por dentro e por fora, em todas as áreas, de todas as formas adequadas e possíveis para o meu entendimento. E me dê o conhecimento necessário para que, quando for o teu tempo, quando for a hora de receber o sim do Senhor, eu esteja preparada para a honra e glória do teu nome. Então eu resolvi pegar esse não e não deixar que a frustração que o inimigo queria lançar sobre mim crescesse. Porque a frustração, ela vem com todas as vezes que nós recebemos não e com todas as vezes que algo não vai de acordo com a nossa vontade. Sim, não vamos ser hipócritas, né? Vamos dizer, com a nossa vontade. Vamos ser sinceros, né? Quando alguma coisa sai do nosso controlezinho, a gente já começa a ficar desesperado. E nos esquecemos que nada sai do controle do Senhor. Aí a gente começa, e agora Jesus? E agora Jesus? Aí... Aí é a hora que eu logo penso. Eu imagino Deus pensando, filha, você não tinha colocado nas minhas mãos, minha linda? Como é que agora você está desesperada? Está desesperada por quê? Você não disse que colocou na minha mão? Aí quando eu disse não para você, caiu a sua ficha que está na minha mão, né? Eu bem fico pensando Deus falando assim para mim. Dói. Dói sim. Machuca sim. Porque a gente acha que jejuar, acreditar com toda a fé que nós temos e fazer tudo que está ao nosso alcance vai resultar num resultado final positivo. E quando esse resultado não chega positivamente para nós, de ser o sim, mal sabemos nós que é muito positivo também, porque Deus está nos livrando. Por que não? Por que nós não recebemos esse não naquele momento? Se fizemos tudo certinho, oramos, jejuamos, acreditamos, esperamos, confiamos, e então o Senhor respondeu não. Aí por causa disso a gente vai lá e vai se espernear. Eu já fiz isso, só piorou a minha situação. Então, isso nos confunde, isso nos frustra e até nos faz duvidar do cuidado dele. Muitas das vezes sim, faz sim. Mas com o tempo, aprendemos que cada não vindo de Deus
carrega uma proteção invisível. Olha aquilo que eu contei para vocês agora há pouco. Então, se minha menstruação tivesse descido 2 dias atrás, no dia 19 de agosto, eu teria que sair menstruada. Mas porque o Senhor está no controle do meu corpo e de toda a minha vida, Ele resolveu que para o meu próprio bem era: não, você não vai menstruar hoje, você vai menstruar daqui a 2 dias. E daqui a 2 dias, isso vai resultar num resultado positivo para você lá na frente. É assim. Ele vê o que não vemos e age com base no amor, no cuidado para conosco, e não nas pessoas ou desejos momentâneos. O não de Deus não é crueldade, é zelo, cuidado e misericórdia. Mas quando estamos machucados, feridos e não temos intimidade com Deus, nós não enxergamos direito, com clareza. E dói profundamente. E veja bem, mesmo que você tenha intimidade, mesmo que você seja a pessoa mais íntima de Cristo, jejue, ore, viva, seja uma mulher, uma pessoa de oração, isso não significa que você está livre de sentir-se frustrado, confundido ou até achar que Ele não está cuidando de você. Porque nós somos o quê? Seres humanos e falhos. Infelizmente e felizmente isso acontece. Infelizmente por quê? Porque muitas das vezes nós nos pegamos agindo assim e não queremos. E aí nós nos lembramos de Paulo, que diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo. Mas o que acontece é que é bem para nós, é bom para nós que isso aconteça, que essas frustrações, esses acontecimentos, esses rompantes humanos em nós aconteça. Por quê? Para que venhamos nós nos conhecermos e abrirmos espaço para termos mais intimidade com Cristo. Sim, como diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo e que Cristo tem um propósito na vida deles. Entendeu? Que maravilha! Que bênção! Deus sabe o que você ainda não sabe. Ah, é verdade. Foi incrível ver Deus me mostrando, abrindo o meu conhecimento, os meus olhos espirituais, me dando entendimento para ver e perceber que, nossa, eu fiquei boba, eu fiquei assim, nossa, se minha menstruação tivesse descido há 2 dias atrás, no dia 19, eu ia estar impossibilitada de sair. Não é que eu ia estar impossibilitada de sair, eu ia ter que sair, mas eu ia sair, sabe? E olha este Deus cuidando com tamanha generosidade, amor e carinho para comigo. Eu me senti muito amada e querida por este zelo e cuidado do meu papaizinho. Então, quantas vezes pedimos algo achando que será bom, mas Deus, que conhece cada detalhe do nosso futuro, responde com um não. Na hora, ficamos frustrados, mas o Senhor enxerga o que está por trás do que pedimos. Ele vê o fim daquela decisão, o impacto que ela teria na nossa alma, na nossa fé e até nas pessoas ao nosso redor. Imagina. Pense comigo. Eu sou um reflexo do amor de Cristo aqui nesta terra.
O reflexo esse eu sou para quem? Para todos que estão ao meu redor. E quem são esses? A minha família. Tem muitos na minha família que ainda não são libertos, que ainda não reconheceram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas irão, porque eu creio. E essas vidas vão ser alcançadas através da minha vida. E as vidas das pessoas que estão ao meu redor. É aquilo. O que é que você está gerando, que está afetando a tua vida e a vida de quem está ao seu redor? Porque sim, nós somos um espelho. Todos olham para nós. Todos veem o que reflete através de nós. Como já disse aqui para vocês, muitas das vezes a gente vai na rua e encontra um conhecido que há muito tempo nós não vemos e, nossa, como você mudou, você está bonito, você está diferente, você fez alguma coisa? Já passou por isso? Mas seja sincero, não é aquela que você mente para poder agradar. Não é isso. É aquela sinceridade, porque você olha e vê que aquela pessoa mudou. Às vezes era uma pessoa que vivia fumando e bebendo. E hoje a pessoa não fuma e não bebe, e a aparência da pessoa está mais jovial. E você pergunta, nossa, você está bem? Nossa, você está bem, você está bem mais saudável, você está bem mais bonita. E a pessoa fala para você, não, eu parei disso, parei de fazer assim. E você, que bom. Então, é um espelho. Eu sou, você também é. Então, o que acontece na nossa vida impacta profundamente na vida do próximo. Aconteceu algo na vida da minha amiga que me impactou. Eu estou impactada até agora. É só Jesus. Então, ele vê o fim daquela decisão, o impacto que ela teria na nossa alma, na nossa fé e até nas pessoas ao nosso redor. Seu não é castigo, é cuidado. Ele não age com base no nosso imediatismo. Não age mesmo não. E eu falando para ele, Jesus, a minha menstruação está atrasada. O que está acontecendo? O Senhor dono do meu corpo? O que houve? Então, cadê ela? Jesus, eu vou precisar fazer os exames no final do mês e agora, e lá, e tarará, e blá, blá, blá. E aí o Espírito Santo falou, sossegue. Aí eu falei, eu vou me assossegar. Mas sabe quando a gente fala que vai se assossegar e não se sossega? Pois é, foi o que aconteceu comigo. Aí eu falei assim, não, eu verdadeiramente preciso parar com isso, porque eu estou agindo como uma pessoa imediatista, aquela que quer tudo na hora ali, orei, tá, eu quero agora e já tá. Não, Deus não... Aleluia, glória a Deus. Ai, que o Espírito Santo me trouxe à mente agora, o que ele falou para mim agora há pouco. Ele não lida com mimados, ele não mima as pessoas de forma que a pessoa se torne mimada a ponto dela querer tudo na hora que ela quer. Não. Porque alguns pais, não são todos, quando a criança começa a estar no meio do mercado, ela quer um biscoito e o pai não tem dinheiro para comprar ou não quer comprar aquele biscoito para a criança, e a criança começa a espernear, se joga no chão, aí o pai começa a ficar com vergonha, o pai ou a mãe começa a ficar com vergonha, aí vai fazer o quê? Vai lá e corre, compra, toma, cala a boca, fica quieto, já deu, já foi. Deus não faz isso não. Não espere isso de Deus não. Ele não vai fazer isso nunca, porque ele nos educa, nos ensina e sabe o que é melhor para nós. E ele não age com base no nosso imediatismo, mas com base em um amor eterno e sábio.
A mãe e o pai, que é sábio, ele olha para o filho, espera o filho parar de espernear, para depois dizer: não, filho, não é o momento para comprar para você este produto, este brinquedo, não. E pronto. Não vai se comover com o show e com os olhos dos outros para cima dos pais, que, nossa, você devia dar logo isso para essa criança parar de espernear e de gritar. Deus não faz isso não. Mas Ele mima a mim e a você. Mima de que jeito? Com amor, com carinho, com sabedoria. Hoje Ele me mimou. Um mimo que trouxe zelo e cuidado para mim. Um mimo que o meu futuro do mês que vem já está garantido pela mão dele, pelo cuidado e amor dele. Veja que incrível. A proteção de Deus nem sempre vem com explicações. E quando Ele não explica, dói mais ainda. Por quê? Porque nós temos lá aquela perninha nervosa, não sei vocês, mas eu gosto de ficar balançando o pé, balançando a perna, onde quer que eu esteja, eu estou balançando o pé, balançando a perna. Algumas pessoas dizem que isso é ansiedade. Eu não acredito nisso não, porque eu não vejo uma criatura na face da terra que fique com os pés quietos. Meu marido tá ali jogando no joystick e ele tá de vez em quando arrastando o pé no chão. E eu olho pra ele e falo: filho, você tá fazendo o quê? É nada não. Eu falei: tá imitando que tá chutando pra ver se o boneco chuta junto com você? Então, Deus é pai. E como um pai amoroso, Ele nos protege mesmo quando não conseguimos entender. Assim como uma criança não entende porque não pode tocar no fogo. O bebezinho, ele entende que não pode tocar na tomada. Ah, meu Deus, aqueles dedinhos pequenininhos que se enfia no buraco da tomada. Eu acho que foi por isso que aquele pessoal lá dos States, da China, das Inglaterra lá, fizeram aquelas tomadas que tem aqueles 2 tracinhos, em vez de ser bolinhas redondinhas. A nossa tomada no Brasil ainda é tomada de bolinha redondinha, que a criança tá engatinhando, tá no chão, tá brincando, tá um monte de brinquedo ali na frente, mas ela olha para aquela tomada e ela acha interessantíssimo. E ela faz o quê? Corre para lá. Do jeitinho dela, ela se arrasta até lá e enfia o dedinho naquela tomada. E o mais incrível é que ela leva direto na boca, gente. Olha que perigo. Aí depois faz o quê? A intenção é o quê? De enfiar de novo o dedinho lá. E o dedinho vai estar o quê? Babado, molhado. E olha o risco de choque. Entenderam? Então, nós também nem sempre compreendemos os motivos pelos quais Deus diz não. Mas com o tempo, quando olhamos para trás, Ele mesmo tira as vendas dos nossos olhos, assim como Ele fez com aqueles 2 discípulos que estavam indo para Emaús, quando o Senhor ressuscitou, quando Jesus tinha acabado de sair do túmulo e estava andando junto com eles para Emaús, e eles não perceberam que era Jesus. Só quando Deus passou-se o tempo, Deus partiu o pão na frente deles e eles, e Jesus desapareceu na frente de seus olhos. E é assim que acontece na nossa vida. Mas quando olhamos para trás, com o tempo passado do não, tudo faz sentido. Como, por exemplo, hoje. Tudo para mim fez sentido, nossa, verdadeiramente. Se tivesse minha menstruação descida 2 dias atrás, eu não teria garantido um conforto maior e melhor indo à rua sem estar menstruada.
tudo faz sentido. Aquele relacionamento que terminou, aquela porta que se fechou, aquele projeto que não foi adiante, tudo isso pode ter sido um escudo invisível de proteção divina sobre sua vida. É verdade. Portas fechadas são cuidado e direção. Deus não fecha uma porta sem propósito. Às vezes, o não é um desvio de rota, um realinhamento para algo muito maior e melhor. Muitas bênçãos estão escondidas em frustrações e nós não enxergamos porque estamos frustrados. O que parecia perda foi livramento. Agora, como você vai dizer isso para uma mulher que estava gestante e o Senhor aprove e recolheu a criança de seu ventre? Mas é a verdade, está escrito. Mas é difícil você explicar, não é? Mas é a verdade que no momento ela não consegue enxergar. Então, o que parecia perda foi um livramento. O que parecia rejeição foi um redirecionamento. Lembre-se, enquanto você estiver debaixo da vontade de Deus, nada acontece por acaso. Ele está te conduzindo por caminhos mais seguros, mesmo que no momento pareça tudo está dando errado ou que nunca dá certo. A paz vem quando confiamos no cuidado de Deus. Nada nos acalma mais do que saber que estamos sendo cuidados por um Deus que nos ama. Quando entregamos o controle e paramos de lutar contra o que Ele está fazendo, a paz toma conta. Mesmo que a resposta seja não, podemos descansar, sabendo que estamos no centro da vontade dele. A fé verdadeira se manifesta quando conseguimos dizer: Senhor, eu não entendi, mas eu confio. E é nessa confiança que a alma se fortalece. Aleluia. Aplicação na prática. Hoje, tire um momento para lembrar, e amanhã também, tá? Para lembrar de alguns nãos que Deus já te deu. Eu já te dei um agorinha. Relembre o que parecia frustração, mas depois se mostrou livramento. Anote isso como forma de gratidão e fortaleça sua confiança no Senhor. Se você não conseguir se lembrar, pede ao Espírito Santo, porque eu te garanto que Ele vai trazer a sua memória. Então, você vai revivenciar os nãos que Deus já te deu e se lembrar, foi o melhor que Deus fez para você naquele momento, por você. Ele continua te guardando mesmo quando você não entende. A minha mãe, ela engravidou outras vezes. Primeiro fui eu. Eu acho que depois de mim, eu não sei se teve alguma gestação, mas acho que não. Teve eu e teve meu irmão. Depois do meu irmão, ela engravidou outras vezes. Teve uma gravidez de gêmeos. Teve outra, acho que foram 3 gravidezes, não tenho certeza. Ou foram 2. Uma de gêmeos e uma de uma menina. Então, ela recebeu um não de Deus.
Os médicos disseram: você não pode. Eu acredito que ela disse: mas quero tentar, quero de todas as formas, creio em Deus e tudo mais. Mas aprove o Senhor dizer não para ela. Ela ficou triste, se sentiu sozinha, sem apoio, sem carinho, sem amor, sem família. Ela não entendeu no momento. Mas com o tempo, o Espírito Santo foi falando e ministrando nela. E ela foi se conformando. É doído demais. Ela fala sobre, e eu sinto quando ela fala que ela gostaria de ter tido essas crianças. Eu gostaria muito de ter tido outros irmãos. Por vezes pedi para ela. Mal sabia eu o que ela já tinha passado. E que não era a vontade de Deus para a vida dela. Hoje eu entendo que ela tinha e tem muita coisa ainda para vivenciar aqui. Hoje ela já está com 80 aninhos, glória a Deus. Daqui a uns meses, em outubro, ela faz 81 em nome de Jesus e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então Ele continua te guardando. Mesmo quando você não entende. Um conselho do dia: aceite o não de Deus como parte do cuidado dele por você. Não force portas que ele mesmo fechou. Eu vi um videozinho curtinho onde que uma porta está fechada e a pessoa mete a mão na maçaneta e força assim a porta para abrir, e ela abre só uma flechinha, mas do outro lado tem um tigre enorme olhando assim pela flechinha para ela, e ela rapidamente fecha a porta. E a frase que está escrita é: o não de Deus também é livramento. Pois é. Então, não force portas que ele mesmo fechou. Se for para o seu bem, ele abrirá outra e será muito melhor. Pode ter certeza absoluta disso. Nós vamos fazer essa oração já já. Vou mostrar a outra parte do não para vocês. Vejam. A água que virou sangue não convenceu os egípcios. A água que fluiu da rocha não convenceu os hebreus. Vocês se lembram que o Senhor lá em Meribá não foi em... eu me esqueci o nomezinho daquela cidade, Espírito Santo. Obrigado. Refidim. Isso, obrigado, Espírito Santo. A rocha de Refidim, né? Então, ali foi o primeiro milagre que Deus fez no deserto para o pessoal que estava com sede, que eram os hebreus no caso. Mas vocês acham que aquilo foi suficiente para eles? Vocês acham que abrir o Mar Vermelho foi suficiente para convencer eles de que Deus estava cuidando deles? Pois é. Mas Deus também transformou a água em sangue lá, como uma das 10 pragas no Egito, antes de liberar esse povo. A treva ao meio-dia não convenceu os egípcios, uma das outras pragas também.
A coluna de fogo à meia-noite não convenceu os hebreus. Lembra que eu comentei que no meio dos hebreus havia uma coluna de fogo durante a noite que os guiava, e durante o dia era uma nuvem que subia sobre eles, porque era muito calor de dia e de noite muito frio. Úlceras em todos não convenceu os egípcios, outra das 10 pragas. Doença em ninguém não convenceu os hebreus. Nenhum dos hebreus ficou doente. Isso também não convenceu eles. Alimentos contaminados por insetos não convenceu os egípcios. As moscas, lá eles teve a praga das moscas, não convenceu a eles. E os manás, fresco, que descia todo dia, porção perfeita do Senhor, não convenceu os hebreus também. E aqui vem quem sempre vê milagre e não se maravilha, mais cedo ou mais tarde o considerará banal. Não considere banais os milagres de todos os dias. Que milagres são esses? Aqui já tem uma resposta. Não se acostume com a paisagem. A minha mãe me contou que eu acho que foi ontem. Acho que foi ontem. Um beija-flor pousou na cabecinha dela. E ele ficou lá. E ela tentou pegar ele, mas quando ela tentou pegar ele, fugiu. E ela ficou maravilhada. Isso é um milagre de Deus. Podemos considerar um mimo, um refrigério. Qual é a pessoa que não se sente alegre e feliz quando vai à rua ver uma paisagem na natureza e corre uma brisa linda e maravilhosa sobre o seu rosto? Você logo pensa em Deus, porque não tem como não pensar. Não seja incrédulo, mas crente. Lá em João capítulo 20, versículo 27, está escrito: não seja incrédulo, mas crente. Uma geração insaciável sempre desejará mais um milagre. Uma geração grata sempre os terá. Quem não encontra motivo para ser grato pelo que tem, não tem legitimidade para pedir o que não tem. Que duro, não é? Mas é. Precisamos ser gratos com o que temos. Então essa é a outra parte do não. Não deixe de ser grato. Não deixe de ver os milagres que Deus faz em nós todos os dias. Não seja incrédulo, mas seja crente. Não considere banais os pequeninos milagres de todos os dias. Quais são esses pequeninos milagres de todos os dias? Hoje eu considero que recebi um milagre. Deus cuidou do meu futuro e me mostrou, atrasando a minha menstruação em 2 dias. Deus permitiu a minha mãe ser agraciada por receber um beija-flor brincar em seus cabelos. Que lindo! Hoje você acordou, você está vivo, você está respirando. Louvado seja o nome do Senhor, porque este é um verdadeiro milagre. Você tem vida, você tem saúde, você está bem. Tantos estão numa maca de hospital, abandonados, sem que nenhum parente vá olhar por eles. E os enfermeiros não têm tempo para cuidar. Usam fraldas. Já agradeceu por sua vida e por sua saúde hoje? Dê glória a Deus. Considere um milagre. Amém? Vamos orar? Então coloque a mão sobre o seu coração. Repita essas palavras comigo. Senhor,
Obrigada pelos nãos que foram respostas de amor, mesmo quando meu coração queria algo. O Senhor me mostrou que a tua vontade é melhor do que a minha. Me ensina a confiar mais, a esperar com paciência e a enxergar a tua proteção em cada detalhe. Guarda minha mente da ansiedade e meu coração da teimosia. Dê-me a mente de Cristo e o caráter de Cristo. Em nome de Jesus, alinha meu coração com o teu. Nós oramos. Amém e amém. Até amanhã. Que Deus te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém?